Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos os presentes na sala virtual que desliguem seus microfones para iniciarmos o evento Modernização Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo, reverência ao passado em direção ao futuro. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao espaço virtual do Ministério Público do Estado de São Paulo. Agradecemos também aos excelentíssimos senhores procuradores gerais de Justiça dos Estados, demais membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, magistrados e magistradas, integrantes da Defensoria Pública, advogados e advogadas, representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo, servidoras e servidores e todos aqueles que acompanham a transmissão pelo canal oficial do Ministério Público do Estado de São Paulo no YouTube. Neste momento, apresentamos a mesa de honra. O excelentíssimo senhor Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, biênios 1987, 1989, 1989 e 1990. O excelentíssimo Dr. Antônio Heraldo Ferraz Dalpozo, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, biênios 1990-92, 1992-93. O excelentíssimo Dr. José Emanuel Burli Filho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, biênios 1994-1996. O excelentíssimo senhor Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público nos biênios 1996, 1998, 1998-2000 e 2002-2004. O excelentíssimo Dr. José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, biênio 2000-2002. O excelentíssimo Dr. Rodrigo César Rebelo Pinho, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, biênios 2004-2006, 2006-2008. O excelentíssimo Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, biênio 2012-2014, 2014-2016. O excelentíssimo Dr. Jean Paulo Borges Mânio, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, biênios 2016, 2018, 2018 e 2020. O excelentíssimo senhor Dr. Fernando José da Costa, Secretário de Estado da Justiça e de Cidadania. O excelentíssimo senhor desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A excelentíssima doutora Cristiana de Castro Moraes, conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O excelentíssimo senhor juiz Clóvis Santinon, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. O excelentíssimo doutor Motaurício Quete de Souza, corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. José Carlos Cossenso, secretário do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, decano do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. O excelentíssimo Dr. Gilberto Nunaca, ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. Arnaldo Rosepian Salles Lima Júnior, subprocurador-geral de Justiça de Relações Institucionais do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça Jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. Michel Bentenjane Romano, diretor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo e coordenador das ações de modernização administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo. O excelentíssimo Dr. Rinaldo Reis Lima, corregedor nacional do Ministério Público. O excelentíssimo Dr. Marcelo Witzel Rabelo de Souza, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. O excelentíssimo Dr. Sebastião Vieira Caixeta, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. O excelentíssimo Dr. Fabiano Dalazen, procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG. O excelentíssimo Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado de São Paulo. A excelentíssima deputada Janaína Pascoal. O excelentíssimo Dr. Roberto Guimarães, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Projetos, Orçamento e Gestão.
Excelentíssimo Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador de Justiça, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público. Excelentíssimo Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. O excelentíssimo Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, neste ato representando o presidente da OAB, Seção São Paulo. Convidamos o Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para a abertura da cerimônia. Muito boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento do Ministério Público do Estado de São Paulo, a este espaço virtual do Ministério Público de São Paulo para o evento Modernização do Ministério Público, reverência ao passado em direção ao futuro. Inicio esta solenidade pedindo a todos 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento, às mortes, em deferência a todas as vítimas da pandemia da Covid-19, e peço vênia para fazê-lo em nome do nosso servidor do nosso gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, o servidor Ednilson Ribeiro da Silva, e em nome dele nós reverenciamos a todas as vítimas da Covid-19, a pandemia da Covid-19 no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Peço, portanto, 1 minuto de silêncio. Neste momento, convidamos todos a assistirem um vídeo gravado pelos Procuradores-Gerais de Justiça do Estado de São Paulo no Memorial do Ministério Público, uma homenagem aos Procuradores-Gerais. Só um instante, por gentileza. Roberta, nós não estamos conseguindo ouvir. Sim, doutor, estou aqui. Já vamos resolver, só um minuto. Está saindo agora? Agora sim.
Estão ouvindo, não? Sim? Roberta, continuamos sem som, Roberta. Sim, estou aqui com o CETIC, já estou resolvendo. Se não conseguirmos, vamos adiante. Vou ver se roda, tá bom? Eu acho que tem que deixar o microfone de vocês abertos aí. Seu microfone aberto. Agora sim. Roberta, não estamos ouvindo, vamos dar sequência. Oportunamente, quando vocês fizerem os testes necessários, a gente passa. Neste momento, ouviremos as palavras do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubi. Eu dou uma vez mais as boas-vindas a todos e todas a este espaço virtual do Ministério Público do Estado de São Paulo. Saúdo, em especial, os meus antecessores e, pela ordem de antiguidade, porque a antiguidade das nossas carreiras é posto sempre, saúdo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio Araújo Ferraz Dalcô, Procurador-Geral de Justiça, José Emanuel Burli Filho, o doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei, também nosso Procurador-Geral de Justiça, o doutor José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça, o doutor Rodrigo César Rebelo Pinho, nosso Procurador-Geral de 2004 a 2008, o meu amigo querido também, doutor Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça de 2012 a 2016, o doutor Jean Paolo Podismânio, Procurador-Geral de Justiça de 2016 a 2020. Saúdo especialmente o meu querido amigo e colega, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Pinheiro Franco, em nome de quem cumprimento a todos os magistrados presentes nesta solenidade, assim como cumprimento a doutora Cristiana de Castro Moraes, conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros do Tribunal de Contas presentes a esta solenidade. Saúdo o doutor Motaurício Oquete de Souza, nosso corregedor-geral, o doutor Antônio de Pádua Bertoni Pereira, que é secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, e peço vênia, doutor Bertoni, para, em seu nome, saudar efusivamente a todos os demais membros deste nosso colegiado tão importante da instituição Ministério Público. O mesmo o faz com relação ao doutor José Carlos Cossenzo, secretário do Conselho Superior do Ministério Público. Em seu nome, doutor Cossenzo, saúdo a todos os demais membros do nosso colegiado, do nosso Conselho Superior, outro colegiado importante da administração superior da nossa instituição. Doutor Gilberto Nonaca, o nosso ouvidor, os nossos subprocuradores gerais, Arnaldo Ocepian e Wallace Paiva, o nosso diretor-geral, doutor Michel Bentejani Romano, os nossos secretários, Arthur, Mário Malaquias, Fernando Pereira, minha chefe de gabinete, doutora Suzana, a nossa equipe, em nome de quem cumprimento a todo o gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, que estão também conosco. Saúdo o nosso corregedor nacional, doutor Rinaldo Reis Lima. Em seu nome, doutor Rinaldo, peço vênia para cumprimentar a todos os demais membros
do Conselho Nacional do Ministério Público que estão conosco aqui, o conselheiro Marcelo, conselheiro Oswaldo, Sebastião Cacheta e todos os demais que nos prestigiam neste evento. Meu amigo querido, companheiro de jornada no Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, o Fabiano Dalazen. Saúdo Fabiano Dalazen em seu nome, peço vênia para saudar a todos os demais procuradores gerais de justiça do Brasil. Saúdo o doutor Florisvaldo Antônio Florentino Júnior, que é defensor público geral, companheiro de jornada, a nossa deputada estadual, deputada Janaína Pascoal, professora Janaína, o doutor Roberto Guimarães, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Projetos, Orçamento e Gestão, meu querido amigo e diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, meu outro grande amigo, Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da nossa entidade de classe, e o queridíssimo e já da casa, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos. Eu, na ansiedade e na emoção deste momento de ter a oportunidade de saudar aqueles que me antecederam e aqueles que são, na verdade, os responsáveis pela construção da instituição que hoje eu tenho a honra de comandar, parece que não saudei um dos mais importantes procuradores gerais, nosso querido amigo e professor sempre, doutor José Geraldo Brito Filomeno, nosso procurador-geral de Justiça, biênio 2000 a 2002. Minhas senhoras, meus senhores, meus colegas de Ministério Público, trata-se de um evento singelo, mas muito importante. Um evento em que procuramos fincar um marco em direção à modernização. Um evento que representa uma reverência àqueles que foram e que ainda são determinantes na construção da instituição Ministério Público do Estado de São Paulo. Um evento que procura manter viva a chama de amor ao nosso Ministério Público, bem como o ideal que nos compeliu a abraçar esta carreira pública. A modernização administrativa, através da resolução que ora se publica, é apenas parte do todo em um constante processo evolutivo de inovação. No histórico outubro de 1988, mês em que se consagra definitivamente a morte do regime autoritário no Brasil, o Ministério Público foi guindado à condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A partir daí, comandados pelos hoje homenageados, nunca deixamos de nos aprimorar, nunca deixamos de trabalhar pelo nosso constante aperfeiçoamento funcional e administrativo, em busca do objetivo maior, de servir o povo paulista e a sociedade brasileira. No início da década de 90, o Ministério Público Bandeirante contava com um espaço físico de 2 andares no Fórum Central da capital, o Fórum João Mendes, bem como dividia salas dos fóruns em todo o estado de São Paulo. Ainda nesta época, eram 1.379 membros, sendo apoiados por incansáveis 799 servidores. Avançamos, e o sonho da grande sede própria se consagra, e com o prédio da Rua Líbero Badaró, no início da década de 90, alcançamos esta primeira etapa e passamos a trabalhar num prédio exclusivamente nosso. Em 2001, 10 anos depois, o Ministério Público já estava na atual e portentosa sede da Rua Riachuelo e contava com 1.619 membros entre promotores e procuradores de justiça, sendo apoiados por 840 servidores. Desde então, crescemos, nos organizamos, criamos a importante carreira dos assistentes jurídicos e de um quadro de 2,02 servidores por membro em 2012, passamos a um percentual de 2,8 servidores por membro em 2020, alcançando apenas, porque não estamos satisfeitos com isso, o 9º lugar no ranking dos Ministérios Públicos brasileiros. É certo que o Ministério Público de 2021, com atualmente 1.666 promotores de justiça, 300 procuradores de justiça, 5.570 servidores
102 mil vagas de estagiários instalados em mais de 110 sedes próprias, espalhadas por todo o estado de São Paulo, sofreu alterações. E tais alterações devem sempre ter o olhar atento da administração. O momento, meus caros, minhas caras, é agora. É com a experiência do passado, os desafios do presente e a visão no futuro que deflagramos mudanças que possibilitarão um crescimento sustentável para que continuemos como os grandes protagonistas na defesa dos direitos indisponíveis da sociedade brasileira. A resolução da modernização administrativa, como dito acima, é apenas mais uma ferramenta do complexo sistema de gestão da instituição Ministério Público de São Paulo. Compete aos membros do Ministério Público o olhar atento a todas as mudanças, um olhar atento às alterações sociais, às inquietudes da nossa sociedade. Temos que olhar o clamor dos necessitados, ainda mais em tempos de pandemia como os de hoje, bem como as mudanças que afetam o nosso dia a dia. A atenção deve estar voltada para todos os aspectos, mas também para as mudanças legislativas, que impactam a segurança da sociedade, os direitos da sociedade, mas também o trabalho cotidiano dos promotores e procuradores de justiça. Alterações constitucionais que aniquilam direitos e não privilégios concedidos ao representante da sociedade pela Carta Constitucional. É hora de avançar, é hora de evoluir. Ao longo do último ano, trabalhamos com a diretriz de que qualquer mudança que se fizesse deveria contar com o prévio estudo do seu impacto financeiro, buscando cada vez mais eficiência. Com uma equipe de 5.500 servidores distribuídos em todo o Estado, mostrou-se necessária a qualificação da força de trabalho e a quantificação da respectiva produtividade. Para tanto, implantamos o Programa Permanente de Capacitação em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, a nossa Escola Superior do Ministério Público, tendo como objetivos a valorização dos recursos humanos, a sensibilização para a importância do autodesenvolvimento, a melhoria das relações interpessoais e maior integração das áreas administrativas, sem descuidar do compromisso com os valores, a missão e os objetivos institucionais. A necessidade da quantificação da produtividade, por sua vez, determinou o desenvolvimento de relatório a ser preenchido pelos servidores num sistema chamado MPSP Produz. Ainda na gestão de pessoas, previu-se maior ênfase aos cursos de capacitação para a evolução funcional dos servidores, de maneira a estimular o aprimoramento e a adequação do perfil às exigências necessárias ao cumprimento de nossa missão institucional. Sem pessoas qualificadas, sem integrantes motivados, não é possível falar em modernização ou mesmo em inovação. A implementação de ferramentas tecnológicas, da mesma forma, foi realizada, imaginando a maior celeridade do fluxo dos processos, melhor qualidade da informação, menor custo e, por óbvio, menor exigência da força de trabalho. Assim, lançamos ferramentas como atendimento ao cidadão, atendimento ao integrante, atendimento ao inativo, sistema da ouvidoria, sistema da corregedoria, o DIGA, Diretoria Geral Atende, o CAU Atende, Centro de Apoio Operacional Atende, intimação digital, dentre muitos outros, em um verdadeiro turbilhão tecnológico. A digitalização e virtualização dos procedimentos da atividade meio e atividade fim já é uma realidade que gerará, em curto e médio prazo, uma diminuição da utilização de espaços físicos, bem como de melhor aproveitamento da nossa força de trabalho em algumas localidades. Por certo que toda inovação com implementação de tecnologia altera fluxos de trabalhos, extingue atividades e deve alterar estruturas administrativas. Nesse sentido, a modernização administrativa extinguiu a Diretoria de Área de Comunicações Administrativas,
que tratava dos protocolos, expedientes, correios e malotes. Da mesma forma, diminuiu-se a estrutura da diretoria de documentação, dando ênfase na gestão documental e digitalização. Criamos o Centro de Preparação e Controle de Pagamentos de Pessoal, com 3 sub-áreas específicas, de despesa e processamento da folha de servidores, despesa e processamento da folha de membros e expediente, visando maior controle, segurança e transparência das informações. As atividades, desde 1991, eram desempenhadas pelo Centro de Recursos Humanos. Lembrando-se que no ano de 1991, tal setor efetuava o pagamento de 2.263 integrantes e, atualmente, o mesmo departamento efetua, num presente momento, o pagamento de aproximadamente 7.500 integrantes. O atual Departamento de Recursos Humanos passa a ser denominado de Centro de Gestão de Pessoas, com olhar ampliado e estratégico, alinhado com as necessidades e objetivos institucionais e que contará com as diretorias de gestão de pessoas, frequência e benefícios, como de ingresso e movimentação. Ainda nesse sentido de ampliação da atuação, a área de saúde, que conta com médicos, psicólogos e assistentes sociais, passou por importante reestruturação, com o fim de garantir eficiência nos serviços de saúde da nossa instituição, notadamente nas relações de vínculo funcional de membros, servidores, estagiários, quanto ao respectivo ingresso, licenças e aposentadoria, dependentes de exames médicos oficiais, atribuindo-lhes maiores graus de modernização, celeridade, desburocratização e otimização. Além disso, viu-se a necessidade de intensificar e ampliar os programas de promoção da saúde, com o fim de melhorar a qualidade de vida dos nossos integrantes. O agora criado Centro de Comunicação, outrora denominado Assessoria de Imprensa, passa a ter, dentre suas atividades, os núcleos de gestão de portais, redes sociais, arte e publicidade, produção de conteúdo, assessoria de imprensa, sub-área de apoio administrativo e de audiovisual. O Centro de Tecnologia da Informação passa a contar com uma área específica de ciência de dados e informações, de grande importância para a gestão administrativa e para a gestão de dados das promotorias de justiça. Ainda, no Centro de Tecnologia da Informação, em razão de suporte remoto, foi possível extinguir 13 sub-áreas de apoio nas áreas regionais. O Centro de Finanças e Contabilidade será subdividido em setores, visando melhor controle e governança das questões orçamentárias. Por fim, temos a adequação da diretoria da Promotoria de Justiça Criminal Central, a nossa Promotoria da Barra Funda, com a criação das diretorias de área e de serviços, para tratar de forma específica de pessoal e serviços, naquele complexo, que é o maior complexo de justiça da América Latina. O trabalho de modernização que ora se apresenta é um esboço de continuidade. É a reafirmação de um projeto que foi implantado pelo Constituinte de 1998. É o ajuste necessário para se continuar com os poderes constituídos fortes no caminho da construção de uma sociedade mais justa. Esse é o verdadeiro trabalho na defesa do regime democrático. Devemos lembrar sempre as palavras do grande Queiroz Filho, um homem da justiça, em discurso com que paraninfou numa das primeiras turmas da Faculdade Paulista de Direito. Nas vicissitudes da história, entre as coisas que o tempo desgasta, o que importa não é o lugar onde a gente se encontra, mas o rumo em que seguimos. Há sempre uma força unitiva do amor, um mistério de identidade, quando os nossos olhos contemplam o mesmo horizonte e o inquirem com o mesmo espírito. E prossegue nessa senda luminosa, na situação atual, num mundo que se recusa obstinadamente à ordem da razão e da justiça, se, em pleno delírio do gigantesco, a maioria dos homens está preocupada em fazer crescer apenas as medidas materiais da civilização, ainda que pelo preço do amesquinhamento e da redução do homem,
ganha um certo tom de heroísmo o esforço dos missionários do Espírito, dos que perseveram, dos que confiam nas forças de germinação e renovação do pensamento e não abdicam jamais da esperança de servir a verdade e testemunhá-la, de criar os bens da ciência e os valores da sabedoria para reparti-los com todos os homens. Minhas senhoras, meus senhores, o tempo é efetivamente de inovação, renovação e construção em absoluta união. Devemos sempre relembrar a advertência de Carlucci. É necessário ter fé em qualquer coisa. É imprescindível crer no ideal, não importa qual seja, ideal da pátria, da civilização, da humanidade, da fé. A fé não é somente uma virtude, é a porta sagrada pela qual passam todas as virtudes. Sendo assim, a coragem e a dedicação de Paulo Salvador Frontini, 1983 a 1987, e todos os que lhe antecederam. Cláudio Ferraz de Alvarenga, 1987 a 1990. Dr. Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, 1990 a 1993. Dr. José Emanuel Burli Filho, 1994 a 1996. Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, 1996 a 2000, 2002 a 2004. Dr. José Geraldo Brito Filomeno, 2000 a 2002. Dr. Rodrigo César Rebelo Pinho, 2004 a 2008. Dr. Fernando Grela Vieira, 2008 a 2012. Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, 2012 a 2016. E Dr. Jean Paulo Pode Ismânio, 2016 a 2020, procuradores gerais de justiça, que cada um a seu tempo construiu um Ministério Público de São Paulo que verdadeiramente representa hoje um baluarte de esperança para a sociedade paulista, que serve e que servirá para todos os integrantes da nossa instituição como uma couraça, para que os tempos que virão sejam menos maus e as pessoas de bem sejam mais felizes. Finalizando, em 13 de novembro de 1989, por ocasião de minha posse como promotor de justiça substituto, recebi das mãos do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, que muito nos honra com a presença, recebi uma missão, como todo membro do Ministério Público, missão esta que aqui se traduz em uma das passagens do decálogo, escrito pelo já conhecido de todos, César Salgado. Se digno de tua grave missão, lembra-te de que falas em nome da lei, da justiça e da sociedade. Devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Convidamos o excelentíssimo Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo nos biênios 1987, 1989, 1989 e 1990, para a sua saudação. Excelentíssimo Dr. Mário Luiz Sarrubo, digníssimo Procurador-Geral da Justiça. Excelentíssimo Dr. Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, que me sucedeu no cargo de Procurador-Geral, em nome de quem saúdo também todos os futuros Procuradores Gerais, inclusive Vossa Excelência. Queridos colegas, queridos amigos do Ministério Público, senhoras, senhores. Peço permissão, inicialmente, senhor Procurador-Geral, para desde logo agradecer a Vossa Excelência e a todos os membros do Ministério Público a lembrança e a homenagem que generosamente prestam àqueles que o antecederam no cargo. Quero também lamentar profundamente
a impossibilidade da presença nesta solenidade do querido Paulo Salvador Frontini, homem extraordinário, amigo querido, meu antecessor na Procuradoria-Geral. Ele certamente nos acompanha agora e, como sempre, vibrando com a paixão que lhe é absolutamente peculiar pelo progresso da instituição e com o aprimoramento da defesa dos interesses fundamentais da sociedade. Registro em seguida que também eu acredito ser da máxima relevância a modernização administrativa do Ministério Público. Em verdade, praticamente todas as obras do ser humano, no decorrer do tempo, são passíveis de aprimoramento. E não poderia ser diferente isso em relação à instituição que tem por objetivo velar pelos interesses fundamentais da sociedade. Em suma, senhor Procurador-Geral, e por outras palavras, também eu acredito no projeto e na empreitada a que a instituição se propõe sob o comando de Vossa Excelência. Daí resultarão, estou seguro, bons frutos. Creio que conceitos já consolidados nos ajudarão a dar destaque ainda maior à aplicação dos princípios dos 4 Es: eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Consequentemente, ajudará o Ministério Público, que tanto amamos, a velar cada vez mais, e como é de nosso dever, pelos interesses fundamentais da sociedade em que vivemos. Muito obrigado a todos, um abraço a todos, muito saudoso, um pedaço grande do meu coração ficou por aí. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Cláudio. Convidamos o doutor Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nos biênios 1990, 1992, 1992, 1993, para a sua saudação. Doutor Araldo. Convidamos o excelentíssimo doutor Antônio Araldo Ferraz Dalpozo para a sua saudação. Desculpe, estava mudo aqui o telefone. É coisas da minha idade. Quero cumprimentar a todos os que participam desta cerimônia, na pessoa do nosso Procurador-Geral, Dr. Mário Luiz Sarrubo, e parabenizá-lo por essa iniciativa, em que são homenageados todos os procuradores gerais da era moderna do Ministério Público, estabelecendo um necessário link entre o passado recente e o futuro próximo da instituição. Tive a felicidade do destino reservar para mim a oportunidade de vivenciar os momentos mais difíceis da Constituinte de 88 e os primeiros dias da nova era constitucional. Obstáculos terríveis que somente vencemos graças aos esforços e empenho de todos. Eu fui apenas o capitão do navio, mas sem a incansável e fecunda cooperação de toda a tripulação, jamais chegaríamos ao destino almejado. E cada um dos procuradores gerais, ora homenageado, construiu uma parte importante e fundamental desse edifício complexo que é o nosso Ministério Público e que é nossa paixão. Por experiência própria, sei que do Ministério Público não se separa, apenas se distancia, cheio de saudade e com vontade de voltar.
Se o passado deve ficar indelevelmente gravado em nossa história, o link com o futuro se faz necessário, porque no horizonte as nuvens estão carregadas, desenhando um futuro incerto e turbulento em todas as perspectivas e aspectos de nossa vida coletiva e individual. Essa pandemia parece ter virado o nosso país de cabeça para baixo, sacudindo tudo e misturando as instituições e os poderes do Estado. Como se fosse um gigante e diabólico liquidificador, manuseado pelos que querem a desordem e que, com grande competência, fingem ser incompetentes. O maligno, muitas vezes, não tem planos sobre onde chegar, pois lhe interessa muito mais desorientar os caminhantes e vê-los cair no precipício. Contudo, tenho a certeza inabalável que o Ministério Público de São Paulo manterá sua linha firme de atuação dentro da trincheira constitucional durante essa verdadeira guerra civil pandêmica. Dificílima é sua tarefa, meu caro Procurador-Geral Mário Sarrubo. Dificílima é a sua missão de manter a altivez e independência da instituição. Não lhe será fácil fazer prevalecer o lema do brasão de nossa cidade, que em verdade vale para todo o nosso Estado e do qual tanto se ufana o nosso Ministério Público. Non ducor, ducor. Porém, confiamos plenamente em seu discernimento, Sr. Procurador-Geral, a sua dedicação e em sua coragem, pois a intrepidez é indispensável ao caráter de quem comanda. E esses tempos e esses pensamentos inevitavelmente me levam para a Praça da Velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco, ladeada pelas solenes e graves arcadas, onde está esculpido em granito o verso imorredouro de Tobias Barreto. Quando se sente bater no peito a heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Obrigado. Muito obrigada, doutor Heraldo. Convidamos o excelentíssimo doutor José Emanuel Burri Filho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, no biênio 1994-1996, para a sua saudação. Alô? 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 Com a palavra, doutor Burri. Então, Estamos te ouvindo. Boa tarde. Posso falar? Sim, doutor Burri, com a palavra. É uma honra. Boa tarde a todos. É sempre muito bom para quem vestiu a camisa do Ministério Público participar de momentos como este, uma vez que realmente, como o doutor Mário Sarrubo colocou, é sempre importante e fundamental que o Ministério Público busque seu aperfeiçoamento e que cada um de nós, como eu sempre disse aos promotores que ingressavam no Ministério Público, que devemos ter uma força mágica que é o entusiasmo, que vence a inércia e expulsa o desânimo e leva-nos a enfrentar as dificuldades inerentes à atuação de um promotor de justiça, de um procurador de justiça, ou seja, do Ministério Público. Quando, com o doutor Heraldo e o doutor Sabella, na Constituinte de 88, ficamos praticamente 2 anos em Brasília, nós sempre imaginávamos que o Ministério Público ia ter necessidade de um constante aperfeiçoamento do ponto de vista institucional do promotor, do procurador, mas também, essencialmente, naquela época do funcional, que nós éramos muito pobres em termos de servidores. E hoje, felizmente, o doutor Mário Sarrubo revela também essa grande preocupação
os nossos servidores, que são sempre excelentes pessoas dedicadas e que merecem uma grande atenção. O Ministério Público de hoje enfrenta muitas dificuldades, ao meu ver. Não tenho medo do futuro dele, não tenho medo. É que a sociedade, muitas vezes, ainda não percebeu, não consegue perceber, melhor dizendo, a atuação do MP como ela é relevante. Então, acho que a instituição, dentro do possível, deveria divulgar mais a sua atuação, com uma cartilha permanente, uma demonstração permanente dessa nossa atuação. E, neste momento também de pandemia, além de cumprimentar o doutor Mário Sarrubo pelas medidas que ele tem tomado, chefiando o Ministério Público, medidas difíceis, duras, nós sabemos bem disso. Eu quero cumprimentar todos os promotores que, a meu ver, têm se comportado frente à pandemia, as medidas necessárias do Ministério Público, com razoabilidade, o que é muito importante, e proporcionalidade nas medidas. E nisso o Ministério Público, a meu ver, está indo também muito bem. Então, reitero meus agradecimentos ao doutor Mário Sarrubo e quero cumprimentar a todos os membros do Ministério Público, dando-lhe, em cada um dos seus membros, um abraço fraternal e pedindo que cada um cumpra efetivamente o seu dever com aquele entusiasmo que eu mencionei no início da minha exposição. E que, frente à Covid, eu quero que cada um, eu desejo, melhor dizendo, que cada um tenha saúde e que se cuide mesmo, porque o vírus pega no nosso descuido. Então, não vamos nos descuidar. Um grande abraço a todos, muito obrigado, boa tarde. Convidamos o excelentíssimo Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nos biênios 1996, 1998, 1998-2000 e 2002-2004, para sua saudação. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades já referidas. Queria também cumprimentar meus prezados colegas de exercício de Procuradoria-Geral, Cláudio, Araldo, Burle, Filomeno, Rodrigo, Márcio, Ismânio, além da referência ao Frontini e o Grela, que não puderam estar presentes. Prezados colegas e pessoas ilustres aqui presentes. É muito importante uma reunião como essa, em que se fala de modernidade administrativa, de modernização, de alteração de estruturas. Todos os ex-procuradores gerais presentes tiveram os desafios do seu tempo, que variaram de acordo com as suas circunstâncias. Em meados dos anos 90, quando tive a responsabilidade de dirigir a instituição, havia uma grande expectativa da sociedade pelo exercício pleno das nossas atividades, tal como prevista na Constituição, que ainda era historicamente nova. E o Ministério Público foi concebido como uma grande instituição de defesa de direitos individuais e coletivos e de defesa do regime democrático. Isso levava à necessidade de ampliar a sua estrutura, ter mais servidores, obtenção de prédios, comprar equipamentos de informática que eram caros, inaugurar a internet, a página do Ministério Público. Eu me recordo, meu prezado procurador-geral, que há um precioso livro pequeno de Stephen Holmes sobre o custo dos direitos, que proteger direitos tem custo orçamentário. E todos nós passamos a cada ano a angústia dos nossos processos orçamentários, visando obter, junto à Assembleia Legislativa, os meios necessários para o Ministério Público poder cumprir o seu papel, de maneira a fazer jus às suas responsabilidades.
Modernizar administrativamente significa suprimir burocracia, tornar mais ágil a estrutura e dar meios para o exercício da atividade fim, que é aquilo que a sociedade espera de nós. O Ministério Público só se legitima cumprindo plenamente a sua atividade, combatendo a violência, a corrupção, o crime organizado, garantindo direitos de todos, dos idosos, garantindo a saúde pública. E Vossa Excelência instalou no seu gabinete um comitê de crise pela pandemia que tem trazido resultados efetivamente notáveis na defesa corajosa das medidas que tenham que ser tomadas. Portanto, eu quero dizer rapidamente que um edifício como o Ministério Público é construído coletivamente. Todos aqueles que aqui dirigiram a instituição e todos os demais colegas trabalham em conjunto para construir uma instituição que esteja à altura do seu desafio, à altura da sua responsabilidade constitucional. E, por isso, cumprimento Vossa Excelência por essa inauguração desse evento, que é uma celebração desse trabalho, dessa grande instituição que é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Um abraço a todos, muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo doutor José Geraldo Brito Filomeno, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, no biênio 2000-2002, para a sua saudação. Bem, muito boa tarde a todos, meu estimado doutor Mário Luiz Sarrubo, atual Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, estimados colegas, ilustres visitantes e convidados. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao doutor Mário a gentileza do convite. Para mim é uma grande honra estar aqui de volta, ainda que online, ao Ministério Público, esse que, por razões evidentes, não podemos estar presentes fisicamente, mas não quero tomar muito tempo. As coisas que eu poderia dizer já foram ditas pelos meus nobres antecessores, mas eu gostaria de retomar a questão do progresso material de recursos humanos do Ministério Público, que realmente o Dr. Marreiro e o Dr. Bulli têm razão. Na verdade, cada um colocou lá a sua viga, o seu alicerce, uma telha aqui, figurativamente, para que nós fôssemos evoluindo do ponto de vista de recursos materiais, ter as nossas sedes próprias e recursos eletrônicos agora, depois, da máquina de escrever ao telex, depois chegando aos computadores, né? E de poucos funcionários para essa pleiade de funcionários, estagiários e recursos humanos de modo geral. Eu me lembro até que quando nós estávamos elaborando o anteprojeto do Código do Consumidor, o único colega da comissão que tinha um computadorzinho, e ainda era aquele XT, era o nosso colega Nelson Neri Júnior. E quando nós fomos na verdade, o anteprojeto foi escrito à máquina de escrever e à mão. Então, cada trecho que a gente ia fazendo do Código do Consumidor era cortar com a tesoura mesmo, efetiva, e colar em cima de dispositivos que tinham sido ultrapassados pelas ideias novas de cada reunião. Hoje, nós sabemos que tudo isso está na internet e não há mais necessidade desses recursos tão toscos como a gente tinha que lançar mão. Mas eu gostaria também, e retomando o que o nosso colega doutor Arnaldo Alpozo disse com a Constituinte, eu diria que até antes mesmo da Constituinte, deixando um pouco de lado a questão de recursos materiais e recursos humanos, de colocar questões institucionais relevantíssimas de que o Ministério Público do Estado de São Paulo foi protagonista vital, com até questões que antecederam a Constituição. Eu faço menção aqui à Lei de Política Ambiental. Foram colegas nossos, eu citaria aqui o nosso colega Ed Milaré, um grande nome na área ambiental, né? E o doutor Nelson Neri Júnior, o doutor Augusto Ferraz, Camargo Ferraz, né?
que elaboraram a Lei de Política Ambiental de 1981, antes mesmo da Constituição, a Lei da Ação Civil Pública. O Dr. Paulo Salvador Frontini teve um empenho fundamental para que essa lei viesse a lume e que trouxe a possibilidade, eu lá no PROCON, que fui designado pelo Dr. Frontini, eu chegava a um ponto em que eu não me via de mãos amarradas por não ter um instrumento para propor as ações para a proteção de interesses difusos e coletivos. Então, sobreveio a Lei da Ação Civil de 85, de relevantíssima importância. E depois, na marcha ainda, o Código de Defesa do Consumidor, ao qual me referi, dos 7 membros da comissão, 4 eram membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, nós, na verdade, ajudamos a elaborar a Lei de Política Ambiental, a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O colega Munir Curi e outros colegas que elaboraram esses importantíssimos projetos de lei que hoje são instrumentos vitais para o Ministério Público para cumprir a sua missão. Então, apenas terminando essa breve alocução, gostaria de abraçar a todos virtualmente, desejar ao Dr. Mário Luiz Arrubo pleno sucesso na sua administração. Como já foi dito aqui, eu também reconheço, e o Ministério Público está em excelentes mãos, e também cumprimentar o presidente da nossa associação, Dr. Paulo Penteado, pela sua gestão à frente da nossa instituição. De braços unidos, todos nós haveremos de levar o Ministério Público cada vez mais para o lugar onde ele merece. Muito obrigado a todos e saudação a todos. Convidamos o excelentíssimo Dr. Rodrigo César Rebelo Pinho, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo nos biênios 2004, 2006, 2006 e 2008, para sua saudação. Boa tarde a todos. Cumprimento o doutor Mário Luiz Arrubo por esse evento, que é sempre bom relembrar a história de uma instituição, relembrar aqueles que já passaram pela chefia e que conheceram as agruras e os avanços necessários a cada momento. Cumprimento também o doutor Geraldo Pinheiro Franco, meu colega de faculdade durante 5 anos, com quem tenho uma longa amizade e um longo período de relacionamento. Cumprimento a deputada Janaína Pascoal, que aqui representa o Poder Legislativo, considerando seu papel relevante na defesa dos cidadãos paulistas. Em relação a nós, promotores de justiça, é sempre bom salientar que o Ministério Público é fruto de luta de gerações de promotores. O Ministério Público que nós temos hoje, que tem um papel ímpar na sociedade, que é um parâmetro da atuação mundial, que tem um chefe escolhido pelo governador após lista tríplice, eleita pela classe, é algo de avanço institucional importante, conquistado pelo Ministério Público de São Paulo há muito tempo e implantado na Constituição de 88. Muitos que aqui estiveram, como Dr. Cláudio, Dr. Araldo, Dr. Bulli, um papel importante na construção da Constituição de 88. Os demais, todos nós, temos nosso papel na implantação efetiva do Ministério Público construído pela Constituição de 88. Momentos de avanços, momentos de reestruturação administrativa e, com certeza, cada um de nós, como já foi dito, vai construindo seus avanços em cima do que as gerações anteriores já fizeram. Esse é um momento importante. Eu cumprimento o doutor Mário Luiz Arrubo por essa iniciativa. Tenho certeza que é uma oportunidade única de tantos procuradores gerais se reencontrarem. Tenho certeza que traz um momento de felicidade essa união, esse congraçamento, essa ideia de unidade institucional e, com certeza, juntos ainda temos muito a avançar. Parabéns, Arrubo, e desejo muita força, muita saúde para todos nós. Convidamos o excelentíssimo Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo nos biênios 2012, 2014, 2014 e 2016, para a sua saudação.
Dr. Márcio. Dr. Márcio está com o microfone desligado. Desculpa, Roberta, me perdoem a todos. Repito, portanto, a minha saudação. Saudação a todos, saudação ao Dr. Mário Luiz Sarrubo, saudação ao nosso decano, Dr. Álvaro Augusto, Dr. Pedro Franco, Dr. Cossenzo, Dr. Motauri, nosso corregedor. Enfim, quero prestar uma homenagem a todos os eminentes membros do Ministério Público que compõem a administração superior. Permitam-me também dirigir uma saudação especial ao nosso corregedor nacional, Dr. Rinaldo Reis, Dr. Sebastião Caixeta, Marcelo Witzel, nosso presidente do CNPG, Fabiano Dalazen, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, com quem eu tive a honra de trabalhar como promotor de justiça e que faz uma grande gestão à frente do nosso Tribunal de Justiça, doutora Cristiana, do Egrégio Tribunal de Contas, que contou com o doutor Cláudio Ferraz de Alvarenga por tantos anos como brilhante conselheiro, a deputada Jaina Pascoal, o meu colega Fernando José da Costa, não é, secretário de Estado da Justiça, secretaria que eu tive a honra de ocupar, como o doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei também, aliás, brilhantemente, fazer uma saudação ao Dr. Clóvis Santilon, prestar uma homenagem ao OAB, ao Dr. Ricardo, e hoje lamentar profundamente o falecimento de um grande exemplar advogado, defensor das liberdades públicas, do Estado Democrático de Direito, Mário Sérgio Duarte Garcia, que também foi, além de um grande advogado, um grande jurista, um secretário da Justiça, também exemplar. Prestar uma homenagem especial ao Dr. Florisvaldo Fiorentino Júnior, da Defensoria Pública, Paulo Penteado, Dr. Arnaldo Rostepian, Dr. Michel Romano, Dr. Professor Wallace Paiva, e saudar o Dr. Mário Luiz Sarrubo, Vossa Excelência, cumprimentando-o pela iniciativa e homenageando todos os que me antecederam, a começar do Dr. Frontini, que me deu posse, não é? Dr. Burle, a quem eu tive a honra de ser assessor, com ele trabalhar, prestar uma homenagem especial também ao Dr. Ismânio, que me sucedeu, e desejar ao senhor, Dr. Sarrubo, pleno sucesso. Se nós formos rememorar como já foi feito, e vou falar rapidamente, Dr. Cláudio Alvarenga, Dr. Antônio Araldo, Dr. Burle Filho, especialmente o Dr. Antônio Araldo e o Dr. Burle Filho, à época da Constituinte de 1988, escreveram uma nova página no sistema de justiça brasileiro, conseguiram inscrever ali muito do que havia sido defendido na Carta de Curitiba, né, em 85, levando à frente uma liderança nacional. Dr. Frontini, como bem lembrou o Dr. Filomeno, foi fundamental na construção das ações coletivas, da Lei 7347, e ele próprio, o Dr. Filomeno, junto com o Nelson Nery, Antônio Augusto, eu me lembro também do ministro Benjamin, não é? Todos à frente da grande discussão do Código de Defesa do Consumidor, a aperfeiçoar ainda mais a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Quero prestar uma homenagem especial a uma pessoa que eu admiro muito, o Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, grande procurador-geral, com 3 mandatos de grandes realizações e de grandes transformações. Ele construiu um novo Ministério Público, num grande período. Antes dele, José Emanuel Burle Filho, um grande procurador-geral, a quem eu tive a honra de trabalhar, atuar, a exemplo do que eu viria a ocorrer depois com o doutor Fernando Grela Vieira. Burle Filho, que já havia estado lá na Constituinte de 88, exercendo uma grande liderança nacional. Prestar uma homenagem, um agradecimento também a Rodrigo Pinho, um grande exemplo de liderança institucional, voz e vez de promotores e promotoras de justiça sempre presente, e até hoje presente no órgão especial. Uma homenagem ao doutor Fernando Grela, que sempre lutou, sobretudo, para o plano de cargos e carreiras do Ministério Público, e ao meu estimado doutor Ismânio, que me sucedeu, levando adiante um grande projeto de modernização, a exemplo do que se passa hoje. Eu gosto, doutor Mário Luiz, se me permite rapidamente, de sempre lembrar que é na realidade das promotorias de justiça, onde promotoras e promotores atuam, que o Ministério Público, de fato, existe para a sociedade. Ele existe muito menos nos gabinetes da administração superior e muito mais lá, na realidade das promotorias. Quando criança e adolescente é defendido, idoso é protegido, o consumidor é atendido, a justiça pública se faz presente. É no instante da atuação, e toda vez que atua,
um membro do Ministério Público que se levanta uma voz em defesa da sociedade. É esse Ministério Público que deve ser sempre, né, razão de ser, sentimento, voz e vez para a administração superior na idealização de qualquer projeto de transformação. É o que se passou ao longo de todos esses anos com esses homens honrados e competentes que eu mencionei e que hoje está confiada essa missão à Vossa Excelência. É onde o Ministério Público existe para as pessoas, que ele é uma instituição essencial para o Estado democrático de direito. Nessa pandemia, como bem lembrou o doutor Antônio Araldo, parece ter sacudido tudo, mas mostrou algo que é muito essencial, que é na nossa casa, que é no lar, que é na nossa família, não a família que alimenta discurso vão, mas uma família que nos abraça e nos protege, que estamos mais seguros, que a nossa saúde está segura, pois que seja o Ministério Público, a casa da cidadania sempre, o templo de proteção da sociedade brasileira e o instrumento necessário para a construção de uma sociedade que seja verdadeiramente justa e solidária. Ao cumprimentar o senhor, doutor Mário Sarrubo, quero aqui dizer que tenho a honra de figurar ao lado de todas essas pessoas que mencionei e desejar ao senhor felicidades no projeto de modernização. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo doutor Jean Paulo Pogis Mânio, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nos biênios 2016, 2018, 2018, 2020, para a sua saudação. Muito obrigado, Roberta, e todo o cerimonial presente. Gostaria de iniciar cumprimentando e agradecendo ao Dr. Mário Luiz Sarrubo pelo convite, pela realização do evento e pela modernização em análise, em estudo e implantação na sua gestão do Ministério Público. Em nome do Dr. Mário Sarrubo, gostaria de saudar todas as autoridades presentes, aqui já nominadas, tendo em vista o adiantado da sessão, para não repetir todos os nomes daqueles que já foram aqui nominados. Queria também dizer da minha honra de fazer parte deste grupo de ex-procuradores gerais, que somente ouvindo as suas palavras que me antecederam demonstra a grandeza das personalidades que aqui estiveram na Procuradoria-Geral me antecedendo. E é preciso homenageá-los, né, e dizer, né, da grandeza do que construíram, da nossa instituição, né, uma instituição tão necessária para o nosso país, sobretudo e ainda mais nos dias de hoje. Dr. Cláudio Alvarenga, Dr. Antônio Araldo Dalpozo, Dr. Emanuel Burli Filho, Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, Dr. Rodrigo Rebelo Pinho, Dr. José Geraldo Brito Filomeno, Dr. Márcio Elias Rosa, a quem tive a honra de suceder. E além de tudo, o Dr. Frontinho e o Dr. Grela, que não puderam estar presentes, são pessoas e lideranças importantíssimas da nossa instituição. Eu tive o orgulho de ingressar na instituição a partir do Dr. Cláudio Alvarenga e, portanto, fui testemunha da grandeza, da qualidade e de tudo aquilo que construíram para o Ministério Público e para a sociedade brasileira. Eu, como testemunha, como promotor que fui, procurador que sou, e trabalhei com todos os senhores, sou testemunha de que o nosso país deve muito a cada um dos senhores por tudo aquilo que realizou ao longo de sua carreira no Ministério Público. E queria dizer também que o Ministério Público é a nossa vocação. Não há nenhum promotor, nenhuma promotora, procuradora ou promotora e procurador que não tenha dentro de si essa vocação absoluta que é a defesa da sociedade que realiza o Ministério Público. A Constituição de 88, e eu tenho também a alegria de ser dessa geração que realizou a Constituição de 88, que efetivou o texto constitucional que as gerações de promotores e promotoras construíram ao longo do tempo. Eu tenho a honra de
fazer parte desta geração e de dizer que a nossa vocação é essa defesa da sociedade, os direitos da cidadania. O doutor Márcio Elias Rosa sempre disse, e eu sempre ouvi com muito orgulho, que o Ministério Público é a casa da cidadania. E, de fato, ele é. Né? Ele é a casa da defesa da cidadania, da defesa da democracia, do Estado de Direito, da nossa Constituição Federal. É a luta dos brasileiros por um país melhor que nós temos a felicidade e o privilégio de defender. Isso cala fundo a cada promotor, procuradora e procurador de justiça, e é a nossa missão institucional. E com isso, faço ainda maior elogio ao Dr. Mário Luiz Sarrubo, que soube compreender o momento em que ele se encontra, o momento do país, né, o momento da instituição, soube fazer um evento que congrega o passado, o presente e, sobretudo, aponta para o futuro da nossa instituição, soube enfrentar, se não o momento mais difícil da última centena de anos, um dos momentos mais difíceis, se não for o mais difícil da pandemia da Covid, soube fazê-lo realizando as mudanças administrativas necessárias, soube fazê-lo criando os instrumentos institucionais necessários, soube fazê-lo liderando a nossa instituição para o trabalho que ela precisa fazer e que vem fazendo hoje brilhantemente. Os promotores, as promotoras, mais uma vez, chamados à sua responsabilidade, dizem que a nossa missão e a nossa vocação é essa defesa de direitos, agora na área da saúde, nessa área tão relevante como os meus antecessores já aqui mencionaram. Então, é graças ao talento e à competência do Dr. Mário Luiz Sarrubo que o Ministério Público, mais uma vez, se encontra à frente do seu tempo, se encontra acompanhando o seu tempo e podendo, mais uma vez, defender a sociedade naquilo que ela necessita. Então, gostaria mesmo de dizer que todos os ex-procuradores gerais podem representar o seu tempo, o seu período, mas todos nós estamos juntos com o atual procurador-geral naquilo que ele representa da nossa vocação, da nossa missão institucional e do seu trabalho. Graças a Deus, mais uma vez, estamos em excelentes mãos. Dr. Mário Luiz Sarrubo, recebo o meu cumprimento em meu nome, também em nome do meu pai, que também é um promotor de justiça, um procurador de justiça, que fez questão de dizer que está muito orgulhoso do atual procurador-geral, assim como de todos os que o antecederam, e me fez... Tem como dizer a ele que não vou fazer essa lembrança, essa reverência ao Dr. Mário Luiz Sarrubo nesse momento. E para nós todos também é um momento de muita importância. Então, gostaria muito de, mais uma vez, reiterar a alegria, a honra e o privilégio de estar aqui e desejar ao Dr. Mário Luiz Sarrubo muito sucesso nesta modernização, nesta contínua mudança e modernização que o nosso Ministério Público sempre proporcionou a todos nós. Um grande abraço a todos, parabéns, Dr. Mário Sarrubo. Agradecemos os pronunciamentos dos nossos procuradores gerais de justiça, um momento de grande emoção. Convidamos o excelentíssimo Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, para sua saudação. Boa tarde a todos e todas. É com grande satisfação que venho em nome da Associação Paulista do Ministério Público a esse evento. A grandeza de um evento se mede também pela importância daqueles que se fazem presentes. E todos aqueles já declinados pelo cerimonial bem demonstram. E eu não poderia deixar de cumprimentar nominalmente o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, os nossos sempre Procuradores-Gerais de Justiça, Dr. Cláudio Alvarenga, Dr. Antônio Heraldo Ferraz Dalpozo, Dr. Emanuel Burli Filho, que assinou a minha carteirinha funcional, Dr. Marrei, Dr. Rodrigo Pinho, Dr. Geraldo Filomeno, Dr. Márcio Rosa e Dr. Ismânio.
Cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Piero Franco, presidente do Tribunal de Justiça Militar, juiz Clóvis Santinon, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a conselheira Cristiana Moraes, o nosso corregedor nacional, doutor Rinaldo Lima, nosso secretário de Justiça, doutor Fernando José da Costa, os nossos conselheiros do CNMP, doutores Cacheta e Marcelo, o nosso corregedor, doutor Montari, nossa vice-corregedora, doutora Liliana, o secretário da Igreja de Órgão Especial, doutor Bertoni, a quem tive a honra também de assessorar, a quem cumprimento todos os integrantes daquele sodalício, doutor Cossenzo, sempre presidente da PMP, da CONAMP, secretário do Conselho, em seu nome cumprimento também todos os conselheiros, a deputada Janaína Pascoal, que tantas vezes nos recebeu na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputada, e mande também o nosso abraço ao deputado Carlão Pignatari, presidente do Legislativo Paulista, por seu aniversário. Doutor Dalazen, presidente do CNPG, doutor Álvaro, nosso decano, doutores Wallace e Arnaldo, subprocuradores gerais, doutor Monaca, nosso ouvidor recém-eleito, a quem eu cumprimento, doutor Florisvaldo Fiorentino, defensor público-geral do Estado, do Ricardo de Toledo, vice-presidente da OAB, a quem também apresento, não só a OAB, mas a todo o povo paulista, os sentimentos pelo passamento do advogado Mário Sérgio Duarte Garcia. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje revivendo a nossa história para a construção do nosso futuro. Nosso futuro que passa, desculpe-me, por cumprimentar também o nosso diretor-geral, que vem realizando um excelente trabalho. Vossas Excelências, procuradores-gerais de sempre, trespassaram o bastão do comando institucional, levando essa instituição ao bastião, sinônimo de baluarte da esperança. Construíram o altar do Ministério Público no panteão da nossa história. E ao doutor Mário Sarrubo, nosso atual procurador-geral, parabéns pela condução firme, democrática, eficiente e com diálogo nos 102 anos mais difíceis da nossa história. E concluindo, doutor Sarrubo, visão administrativa fulcrada na democracia, sob o âmbito interno, mas na eterna vigilância externa do predicado democrático, nós somos guardiães. E também na ciência. Parabéns ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, doutor Paulo. Convidamos o excelentíssimo doutor Fabiano Dalazen, presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça e Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para a sua saudação. Muito boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a todas as autoridades presentes, na pessoa do nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Mário Luiz Sarrubo, desde logo parabenizando o doutor Sarrubo pela grandeza, pela relevância deste evento, digno daqueles gestores, daqueles líderes que sabem que uma instituição só é forte, só é legítima com a grandeza e com o tamanho do Ministério Público, porque respeita os valores que a construíram, cada um ao seu tempo e ao seu modo, porque enfrenta no mesmo denodo os desafios do presente e porque tem gestão e planejamento para divisar o futuro e manter este campo de importância que o Ministério Público brasileiro tem para a nossa sociedade. Então, meus parabéns a Vossa Excelência pelo trabalho e pela organização, juntamente com toda a sua equipe, de um evento dessa importância, reunindo tantos líderes do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público brasileiro, a quem eu rendo as minhas homenagens em seu nome, a todos os colegas procuradores-gerais de Justiça de ontem, a todos os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, a quem eu cumprimento na pessoa do presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, e a todas as demais autoridades que estão aqui presentes. Nós falamos
de passado, de presente e de futuro. O Ministério Público, ele foi consolidado em avanços, sempre num ambiente de lutas e de reivindicações. Diplomas legais, todos aqui bem sabem, como o Código de Processo Civil de 1973, a Lei Complementar 40 de 81, um grande marco, a Lei 7.347 de 85, já há algumas décadas posicionaram o Ministério Público como o principal órgão de defesa dos interesses públicos meta-individuais, conferindo um perfil arrojado, já à época, às formas de atuação no ambiente coletivo. A Constituição Federal de 88 firmou há 32 anos, porém, um modelo renovado de organização institucional, com um sistema distinto de garantias e vedações e um regime jurídico próprio, com repercussões no âmbito administrativo e funcional. E é por isso que se fala de um novo Ministério Público a partir da Constituição de 88, novo na consolidação de sua organização e novo, certamente, no impacto de sua atuação na vida nacional. Mas a consolidação constitucional de 88 não foi o ponto final dessa longa trajetória de avanços e transformações. Nesses mais de 30 anos de vigência, a compreensão dos desdobramentos do processo de realinhamento institucional, doutor Sarrubo, ainda é uma tarefa atual e extremamente complexa. Nunca nos foi suficiente a invocação solene e enunciativa de nossa posição constitucional. Nós precisamos consolidar no dia a dia, pelo trabalho de cada promotor e promotora, procurador e procuradora de justiça, de forma vigilante, o reconhecimento social de sua singular relevância do Ministério Público, o que é mensurado pela régua das demandas prioritárias da sociedade, no seu devido tempo. E agora, nós vivemos um novo tempo, repleto de mudanças e drásticas incertezas. A expansão da fronteira tecnológica acarretou uma verdadeira revolução comportamental. Não existe nenhum aspecto das relações humanas e da vida social e econômica que não tenha sido impactado. Indústria, comércio, prestação de serviços, administração pública e até mesmo a vida privada, aquela que é a mais resiliente das esferas para a interação. Os ciclos de ideias e de técnicas se sucedem de forma acelerada e a roda da história gira mais rápido. A instantaneidade da comunicação gera expectativas renovadas e imediatas na população. E o que legitima o Ministério Público nesses novos tempos é a coerência de suas intervenções, o nível de segurança jurídica que produz e os impactos sociais concretos de suas ações. Prestemos atenção à premissa segundo a qual a atuação apenas diagnóstica, interdital e sancionatória, ela é importante, mas é insuficiente na medida em que não se comprometer com resultados socialmente relevantes e dotados de sustentabilidade, inclusive econômica, e com compromissos sistêmicos, úteis e finalísticos com o Estado em um sentido amplo. Nessa linha, um olhar preventivo e colaborativo do Ministério Público não é mais uma alternativa, mas um imperativo de responsabilidade pública e de observância dos deveres constitucionais. Mais do que responsabilidade administrativa, a sociedade exige do Estado compromissos com entregas. E o Ministério Público é, sim, um dos grandes fiadores da democracia pelo projeto minutado na Constituição. Sabemos e nos orgulhamos, mas o Brasil contemporâneo cobra de seus poderes e de suas instituições uma democracia comprometida com resultados. Neste cenário, e aí entra a modernização, é preciso estar preparado para atender às exigências dessa sociedade, que é pós-moderna, que é digital, que é interconectada, que é instantânea, que é sem fronteiras, com agilidade e inovação no uso dos recursos disponíveis. Da mesma maneira que as configurações sociais ao redor do mundo, o Ministério Público também está sendo testado, com todos os desafios postos de uma só vez. Bem sabe, doutor Sarrubo, os desafios que os procuradores gerais têm vivido. Questões administrativas, orçamentárias, políticas, tecnológicas, de atividade fim estão na ordem do dia, submetendo a uma pressão sem precedentes
em sua história institucional. Tempos difíceis, que impõem austeridade e decisões duras, tomadas com responsabilidade e racionalidade. Mas é preciso acelerar as mudanças e os ajustes necessários na estrutura administrativa e no modo de atuação do Ministério Público. E é congregando a experiência daqueles que fizeram o Ministério Público, somado aos esforços daqueles que hoje emprestam os melhores anos de sua vida a essa verdadeira missão, a essa verdadeira causa, a essa verdadeira vocação, que nem disse o doutor Ismânio, descortinando num ambiente de gestão, de preparação e de planejamento, que eu tenho certeza nós daremos as respostas que a sociedade ainda exige do Ministério Público brasileiro. Parabéns pelo evento, já é um grande sucesso. Parabéns pela gestão e pelo olhar que preserva a nossa história, os nossos valores, mas projeta o nosso futuro, meu caro doutor Sarrubo. Um abraço a todo o Ministério Público paulista. Convidamos o excelentíssimo doutor Fernando José da Costa, secretário de Estado de Justiça e Cidadania, para sua saudação. Meu estimado amigo, doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento a todos os ilustres procuradores gerais de justiça e demais representantes do Ministério Público, procuradores, promotores. Eu confesso aqui hoje que nunca participei de um evento com tantos procuradores gerais de justiça. Alguns, inclusive, foram secretários da Justiça, como disse o Dr. Márcio Elias Rosa, o Dr. Marrei, o Dr. Ismânio. Eu não poderia, em nome do nosso governador João Dória, deixar de parabenizar a tão relevante e firme atuação do Ministério Público e deste nosso Procurador-Geral, Dr. Sarrubo, nesta difícil luta, nesta luta em defesa da vida. Cumprimento meu outro amigo, desembargador Dr. Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça, em nome de quem eu cumprimento a todos os membros do Poder Judiciário e também parabenizo pelo relevante trabalho em defesa da vida. Doutora Cristiane de Castro Moraes, conselheira presidente do Tribunal de Contas, em nome de quem cumprimento a todos os conselheiros, meu querido amigo Dr. Clóvis Santinon, presidente do Tribunal de Justiça Militar, minha querida amiga do Largo São Francisco, deputada Janaína Pascoal, em nome de quem eu cumprimento todos os representantes do Poder Legislativo, meu colega, amigo, Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento a todos os nossos colegas advogados, outro querido amigo, Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento todos os defensores públicos. Senhoras e senhores, o mundo, ele mudou. Ele mudou com a pandemia da Covid-19. A nossa população está morrendo, perdendo parentes, amigos, emprego, dinheiro, a esperança e a paciência. E isso gera revolta, protestos, agressões e ilicitudes. Por isto, mais do que nunca, precisamos de instituições sólidas como o Ministério Público, que protege e fiscaliza a sociedade. E como dito aqui hoje, é a casa da justiça e do nosso Estado democrático de direito. Por isso, é muito importante que instituições estejam acompanhando as mudanças e se adaptando a elas, como faz aqui hoje o Ministério Público, implantando esta modernização administrativa. Encerro aqui a minha fala, mais uma vez, parabenizando o Ministério Público pelo seu trabalho e por essa importante modernização. Obrigado a todos. Neste momento, vamos retornar ao vídeo gravado pelos PGJs no memorial do Ministério Público.
Continua sem som, Caio. Está sem som, né? Você está apresentando? Doutor Mário, se o senhor quiser, eu posso falar o doutor Frontini, porque certamente ele está dizendo que é apaixonado pelo Ministério Público e construiu a sua vida lutando por essa instituição, não é? Ao lado de tantos e tão bons promotores e promotoras de justiça. Viu? O que aconteceu aqui? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Roberta, acho que nós estamos com um problema nesse. Sim, então devolvemos a palavra à Sua Excelência, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Eu queria, apenas no encerramento deste evento, cumprimentar a todos que estiveram conosco e todos que têm estado conosco ao lado da instituição Ministério Público, nessa dura, grave e difícil missão de proteger a sociedade e de zelar pela democracia num país que enfrenta tantos problemas e que é, neste momento, o epicentro da pandemia da Covid-19. O Ministério Público de São Paulo é uma instituição muito grande, uma instituição que tem os seus defeitos, tem suas virtudes, mas que tem, sim, se desincumbido dessa missão constitucional. E tem se desincumbido porque, como foi dito aqui por um dos nossos procuradores gerais de sempre, este é um trabalho coletivo. Este é um trabalho de cada promotor de justiça, de cada procurador de justiça, cada um na sua comarca, na sua procuradoria, no seu momento, exercendo com afinco, exercendo com denodo as suas funções. E eu não poderia, no momento que nós consideramos importante, no momento em que eu realizo, no momento em que eu circunstancialmente ocupo esta cadeira que foi ocupada por membros tão importantes da nossa instituição, cadeira que foi ocupada por Paulo Salvador Frontini e Cláudio Alvarenga, cadeira que foi ocupada por Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, por José Emanuel Burli Filho, por José Geraldo Brito Filomeno, pelo Marrei, pelo Rodrigo Pinho, pelo Márcio Elias Rose e pelo Ismânio, eu não poderia deixar de olhar para trás e de reconhecer o papel que cada um deles desenvolveu na construção desse Ministério Público de hoje que tanto nos orgulha. Paulo Salvador Frontini e Cláudio Alvarenga viveram a Constituição Federal. Araldo Dalpozo consagrou na tão importante reunião do Memorial da América Latina, não é, a mudança do Ministério Público para atendimento das graves e importantes funções que lhe foram confiadas pela Constituição Federal. José Emanuel Burli Filho consolidou as conquistas anteriores e é um dos pais, o principal, talvez, do GAECO, que tantos resultados nos traz hoje. GAECO que foi fortalecido por Marrei, por Rodrigo Pinho, que exerceram e deixaram sua marca institucional, mas que bom que ainda estão conosco, que ainda nos ajudam, que ainda são faróis nos indicando os melhores caminhos para a instituição Ministério Público e, graças a Deus, estão conosco no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e não tem nos faltado neste momento. O que falar de Márcio Elias Rosa, a visão de Márcio Elias Rosa do Ministério Público e a Constituição de 1988, o núcleo de políticas públicas e a visão de um Ministério Público mais próximo da população que constrói a sua pauta de atuação através do diálogo com a sociedade. Ismânio, meu caro amigo, meu querido amigo, modernizou. Ismânio deu os passos principais. Se estamos de modernização, se estamos hoje nesta plataforma, esta plataforma tem as digitais do nosso Jean Paulo Pode Ismânio.
Então, não dá para pensar no futuro sem reverenciar a esses grandes nomes do passado, que com certeza precederam outros grandes nomes, porque a instituição Ministério Público marca a sua história na história da democracia desse país, na história da garantia dos direitos mais importantes da sociedade brasileira. Então, este evento é uma homenagem ao passado, um diagnóstico, uma homenagem do presente com um diagnóstico do nosso presente, mas uma projeção de futuro de uma instituição que foi construída por todos, por estes ex-procuradores gerais de justiça, está sendo construído por todos nós e será construída pelos mais jovens que hoje, eu espero, estejam vendo esse evento e reverenciando aqueles responsáveis pela instituição que temos hoje. Muito obrigado, doutor Cláudio Alvarenga, doutor Araldo, doutor Burli, doutor Filomeno, doutor Marrei, doutor Rodrigo Pinho, Márcio Elias Roses, Mânio. É realmente uma honra estar sentado na cadeira que um dia foi ocupado por cada um de vocês. Muito obrigado a todos e todas, que tenhamos uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Rogo que todos continuem se cuidando, a pandemia está aí, mas nós haveremos de vencê-la, todos nós juntos, irmanados. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradecemos a presença de todos e todas e desejamos um ótimo dia. Muito obrigada. Tchau, gente. Um abraço para vocês. Boa tarde a todos. Obrigado, gente.